Shalom, queridos. Agora é o capítulo 11. Agradecemos a Deus, no nome de Jesus, por esse privilégio. Bem, o capítulo 11, vamos fazer o comentário. A leitura vocês fazem, é claro, e eu faço o comentário aqui. E tanto a leitura como o comentário vão ter as perguntas do questionário baseada nessas duas coisas. Comentário e leitura que você faz e aprende algumas coisas que não estão no comentário. Bem, esse capítulo 11 fala da repreensão de Zofar a Jó. Agora é Zofar que está repreendendo a Jó. Então, Zofar ficou muito ofendido com o que Jó havia dito. Ele respondeu violentamente com agressividade que superou a Elifaz e a Bildade. Zofar foi mais grosso, mais agressivo do que Elifaz, do que Bildade. O Naamatita é o menos envolvente dos três amigos de Jó. Zofar compreende Jó, repreende Jó. Ele é menos envolvente dos três amigos de Jó. Não há um sopro de compaixão em seu discurso. Sua censura mostra quão pouco ele sentiu a dor de Jó. Zofar separa as palavras do homem e as ouve apenas como balbúcio e zombaria, irritado com o que considera ser conversa irreverente de Jó. Zofar não consegue mais se calar, continua falando. Então, Zofar, vamos ver aqui essa parte, esse versículo. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta a todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Chamou Jó de tagarela. Sua conversa tola calará os homens. Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Zofar é cruel. Ele repreende Jó por alegar ser uma vítima inocente de injustiça e afirma que se Jó realmente sofresse de acordo com seu pecado, seu sofrimento seria muito pior. Que ainda merecia mais, já vi que crueldade. Aí nós vemos aqui mais um versículo onde ele fala: Você diz a Deus, a doutrina que eu creio é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus me falasse, se abrisse os meus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdade, sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Misericórdia. Ainda achou que Deus não estava dando o suficiente. Ele tinha mais pecados do que se imaginava. A grandeza é a consciência de Deus. A sabedoria de Deus é ilimitada e, portanto, seus julgamentos devem ser verdadeiros. As pessoas não devem se opor a ele nem esperar entender seus caminhos. Ninguém pode enganar a Deus, pois ele vê as pessoas como elas realmente são. Somente pessoas estúpidas fazem o tipo de pergunta que Jó tem feito. É o que Zofar está falando. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que é que você poderia fazer? São mais profundos que as profundezas. O que que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Se ordena uma prisão e convoca o tribunal
quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade, logo que a vê, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. É Jó 11, de 7 a 12. Nós estamos fazendo o comentário do capítulo 11. Estamos vendo esses versículos e vamos continuar os comentários. O que Jó deve fazer, diz Ofá, é reconhecer seu pecado e abandoná-lo. Em troca, Deus o abençoará com uma consciência genuinamente limpa e um sentimento de segurança e confiança. O passado miserável será esquecido, um futuro brilhante está assegurado, mas se ele teimosamente se recusa a se arrepender, Jó pode esperar apenas mais sofrimento, o que levará finalmente à morte. E aí o cruel Zofá está mandando ver. Contudo, se você consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos, da mão o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se e serás firme e destemido. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e alguém lhe causará medo, e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Tudo isso é para dizer a Jó que se ele se arrependesse dos seus pecados, claro que ele estava certo, o arrependimento dos pecados é que traz o refrigério, é que faz a gente viver novamente bem, se a gente confessa o pecado. Porém, só que ele estava dizendo, afirmando que Jó tinha pecado, quando o próprio Jó coloca diante de Deus dizendo que sabia que não tinha pecado. Se a pessoa está dizendo que não tem, Jó, conhecendo que Deus estava presente na vida dele, não sabia que de Deus não podia esconder nada, se ele estava dizendo que não tinha, porque até ali não tinha detectado nada, estava simplesmente sofrendo algo que Deus quis permitir para ser uma prova, para nós ficarmos sabendo, isso aqui é para a gente saber. Eu disse a você que toda a Bíblia aponta a Jesus. Então, essas histórias todas é para a gente ficar sabendo como agir. Se esse Jó está passando por essa prova e não está na nova aliança, não tem o Espírito Santo dentro dele, porque na nova aliança só tinha o Espírito Santo, que era sacerdote, profeta, o rei, então, como é que nós, aí Deus está mostrando como é que nós vamos ter dificuldade de enfrentar as provas, vamos ficar murmurando e querendo ser mais do que Deus, porque está passando por algo que não merecia? De jeito nenhum, porque Deus, em seu Filho Jesus, nos deu o seu Espírito. As provas são necessárias para nosso crescimento espiritual e para que as pessoas possam ver o nome do Senhor glorificado na sua vida. Você vê que é isso que vai acontecer com Jó. Ele conseguiu ser aprovado por Deus, permaneceu com Deus, não esqueceu que Deus estava com ele, abriu seu coração, falou tudo que tinha que falar por causa do sofrimento, mas conseguiu manter-se com Deus, acreditar que ele estava com ele, que não havia abandonado, apesar de estar fazendo aquelas coisas com ele, que não estava entendendo. Mas hoje você já entende. Aqui está o exemplo. Eu já disse a você que de Gênesis a Malaquias, tudo aponta a Jesus, tudo aponta os ensinamentos que são necessários para nós, diante do Senhor Jesus, vivermos com Ele, sem estar vivendo na pecaminosidade. Escondendo essa palavra no nosso coração, a gente vai saber se defender no momento da prova, saber como agir. Por isso que tem que esconder a palavra no coração, para não pecarmos contra o Senhor. Se eu escondo a palavra, cada livro desse trazendo lições extraordinárias. São 1.189 capítulos da Bíblia que nós estamos, ainda não, nem na metade nós estamos,
daqui até chegar Apocalipse, essa palavra escondida no coração vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente não venha pecar. Você que está vendo essa história aqui, você vai querer rejeitar uma prova? Você vai pedir somente a Deus, me sustenta, me sustenta, me sustenta, e vai querer até o fim, sustentado por Ele, ter na companhia dEle, porque sabe muito bem que você vai vencer. Deus vai lhe aprovar. Então, não é um pecado a menos? Cada assunto desse é a gente vendo como se libertar do pecado, escondendo a palavra no coração. Esconda essa palavra no coração, esconda esse testemunho de Jó no coração, que é a palavra de Deus, e veja que você vai conseguir vencer as provas. Pior do que a de Jó, será que tem? Pois é, mesmo que fosse pior. Hoje, na segunda aliança, nós temos o Espírito Santo em nós. Aí podemos. Deus está conosco. E a gente consegue, no nome de Jesus. E todos verão que o nosso Deus é um Deus de aliança, não abandona seus filhos em tempo algum. Ele apenas permite o inimigo tocar para que nós possamos crescer espiritualmente, porque ele já sabe até que ponto nós vamos, onde está a nossa fé, mas nós não sabemos e precisamos saber onde está a nossa fé, porque é dela que devemos viver. O justo vive da fé. Então, prossigamos com a palavra, com o nosso discipulado. Não se esqueçam de honrar os seus discipuladores, colocando lá no comentário do YouTube o capítulo que você está estudando, que você estudou, e o nome do seu discipulador. Não se esqueça de estar sempre cantando a música oficial do discipulado. Não se esqueça de estar no primeiro sábado de cada mês apresentando a palavra de uma maneira festiva. No mês de no mês de maio, nós apresentamos a palavra sendo ministrada 15 minutos para cada discipulador e discípulos que quiserem participar. No mês de junho, agora, nós estamos tendo a palavra festiva, no primeiro sábado de julho. A palavra vai ser apresentada por jogral, de uma maneira festiva, gostosa, mostrando para Deus que nós amamos a sua palavra. Em várias maneiras de apresentá-la. E no mês de agosto, nós vamos apresentar em peças teatrais. Cada capítulo da Bíblia estudado será escolhido para cada discipulador, ele vai escolher o que ele vai querer apresentar e vai estar apresentando no primeiro sábado de agosto uma peça teatral mostrando a palavra de Deus ao vivo e a cores, glorificando a Ele, exaltando a Ele no culto da imersão. Na verdade, é o culto dos discipuladores imergidos na palavra. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E não esqueçamos de qualquer coisa que tiver. Ah, a senhora falou para fazer o que mesmo que eu esqueci? Pode ligar, pode perguntar, porque não devemos ficar fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Temos que saber tudo que está sendo orientado. Se esquecer de alguma coisa, pergunta, mas fazer tudo como está sendo orientado, porque é para a glória de Deus. Você colocar o nome do discipulador lá no comentário, é para a glória de Deus. É dessa maneira que eu vou estar vendo como é que está o discipulado, os discípulos que honram seu discipulador, que realmente estão vendo que essa obra é uma obra de Deus, eles não vão ter nenhum problema em colocar o nome. Quando eu vejo que o discipulador só tem uma ou duas pessoas que colocou o nome dele, o que é que eu vou pensar? Que são discípulos irreverentes, porque é o discipulador que é. Aí eu vou ter que dar uma visitada para ver, conquistar, ver, ir na casa, aí vai dar mais trabalho para mim, porque eu vou ter que ver. Se eu vejo um discipulador somente com duas pessoas falando, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou ter que visitar o discipulado mais vezes, vou ter que estar vendo cada discípulo, o que está acontecendo. Não me dê trabalho, por favor. O Espírito Santo está trabalhando em mim. E eu não quero que ele receba essa dose de trabalho que não é necessária. Eu tenho que estar pedindo a ele para me levar, discipulado esse, discipulado aquele, para ver por que estão trabalhando de uma maneira errada, por que não estão fazendo as coisas como está sendo orientado. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar na frente, quer dizer, deixando o Senhor ir na nossa frente, dirigindo toda a nossa vida em obediência a tudo que está sendo orientado para que o nosso ministério esteja ganhando essa cidade para o Senhor Jesus. Ide e fazer discípulos. É o que Jesus pediu. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo,
seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.